Vamos passar então para o terceiro painel, que é um painel super esperado, que foi comentado nesse painel atual, sobre Alcântara, né? Então, vamos ter aí a moderação do André Luiz Barreto Paes, que é o chefe da assessoria de Relações Institucionais e Comunicação da Agência Espacial Brasileira. André, é um prazer te reencontrar, pelo menos online, né, André? Tudo bem? Tudo bem, Emerson? Tudo bem? Boa tarde a todos. O prazer é todo nosso. A gente está aqui à disposição. Boa Ok, tarde aí ao Coronel Marcelo Corrêa também, ao Cristiano Traem, ao Fábio também, aos que nos antecederam. muito bom. Você tem uma responsabilidade grande aí, acho que tem muita gente querendo saber como que está o estágio. A gente sabe que tem um estágio avançado, mas hoje nós vamos conhecer mais detalhes. Eu acho que teve, só parece que uma inversão. Primeiro vai ser o Cristiano e depois o Correia, certo? Não? Vamos manter o... O pedido foi para eu começar para dar mais lógica Opa! ao evento. Então, Então, eu não então sei. a minha anotação já estava certa aqui, Isso, já é o terceiro dia, eu me confundi, mas tudo bem, então pode seguir dessa forma. André, contigo agora para fazer a moderação aí e tocar o painel, tá bem? Eu volto só no finalzinho agora. Ok, Emerson, muito obrigado. E mais uma vez, então, bem-vindo ao Coronel Marcelo Corrêa, diretor do Centro de Lançamento, né, lá de Alcântara, o Cristiano Traem, diretor de Governança do Setor Espacial da Agência Espacial Brasileira. Então, a gente inicia exatamente aqui, com a curiosidade, como foi colocado ali, e buscando informações. A gente sabe que o centro é como um aeroporto, né, ou seja, a gente chama ele de espaçoporto, né? Então, ele pode ali, de repente, ter várias atividades ali por operadores nacionais, operadores internacionais, de um modo geral, né? Então, eu faço essa introdução para passar para o Coronel Marcelo Corrêa, exatamente perguntando assim, para que ele possa fazer a explanação e entrando, ou seja, como é que a gente pode ali trabalhar as atividades complementares do centro de lançamento e a missão, né, que a gente conhece bem, que é exatamente preparar, lançar e rastrear. Coronel Corrêa, por favor, a palavra está com o senhor. Acho que o senhor está sem áudio. Perfeito, agora sim. Boa tarde, meu amigo André, boa tarde a todos. É um grande prazer estar participando desse seminário, né, Space BR Show. Então, ficou sob minha responsabilidade falar um pouco sobre o Centro Espacial de Alcântara ou Centro de Lançamento de Alcântara, como os senhores acharem melhor, mas a gente vai explicar um pouco mais essa nomenclatura aí mais para frente, de formas que essas atividades complementares que o André está colocando agora, né, eu entendo que isso está relacionado à questão da chegada das empresas, então a gente vai falar realmente sobre essa questão do projeto CEA e a vinda das empresas aqui para a realização dessas atividades complementares. Foi citado há pouco no painel anterior a questão das operações que estão ocorrendo, tem ocorrido aqui no centro, e no momento a gente está com a Operação Santa Maria, que é exatamente uma operação voltada para o projeto VLM, né, a questão das adaptações que estão sendo feitas na TMI para a adaptação do foguete VLM, VS-50 inicialmente, e posteriormente o VLM. Bom, eu vou estar, então, compartilhando aqui a minha apresentação, de forma que eu possa iniciar aqui com todos a bordo. Deixa eu colocar para apresentar. Perfeito. Eu acredito que todos estão vendo aí a apresentação. Eu deixei a apresentação em inglês, a gente já tem uma apresentação aqui prevista para os visitantes de outros países, então eu deixei ela em inglês por orientação da própria organização, de forma a facilitar, se nós tivermos alguém na audiência aí que use a língua inglesa, então já facilita para a tradução e acompanhamento do que vai ser falado. Então, essa apresentação é um briefing institucional, né? A gente direcionou um pouco para esse evento, porém, ele basicamente fala das potencialidades e as perspectivas do Centro de Lançamento de Alcântara, e isso remete, então, ao que aconteceu no passado, né? O que tem acontecido no presente e o que nós esperamos que aconteça no futuro
em relação ao centro de lançamento de Alcântara. Então, esse é o grande objetivo da apresentação e por isso que eu estou iniciando, né, para que, com essas perspectivas sendo colocadas para o centro de lançamento de Alcântara, o nosso amigo Cristiano Traem ele possa dar sequência sobre a questão do projeto Centro Espacial de Alcântara e Plano de Desenvolvimento Integrado. A gente vai citar alguma coisa, porém, na sequência, a gente vai detalhar melhor por parte da Agência Espacial Brasileira, na voz do nosso amigo Cristiano Traem. Bom, iniciando então a nossa apresentação, eu sempre gosto de colocar esse questionamento inicial: por que a gente fala tanto que é bom lançar a partir de Alcântara, né? Então, esses aspectos eles têm que ser explorados, né? Essa vantagem que a localidade aqui nos dá, né? A posição geográfica e outros fatores que a gente vai ver aqui para frente, que nos fazem realmente um site privilegiado em relação a outros sites no mundo para lançamento de foguete. Então, o primeiro fator que realmente nos traz vantagem significativa em relação a outros centros no mundo é a posição geográfica, né? Então, estamos muito próximos do Equador e isso estrategicamente é um fator importante, porque ele representa, né, eu vou explicar aqui mais para frente, mas ele representa, essa posição geográfica, uma economia de combustível bastante significativa e atrativa para empresas lançarem a partir do centro de lançamento de Alcântara. Então, por que essa posição geográfica é tão vantajosa? Então, considerando, por exemplo, órbitas equatoriais, né, que são órbitas nobres, né, dentro das órbitas terrestres, essas órbitas equatoriais, quer dizer, no plano do Equador, elas têm uma facilidade enorme na medida em que o veículo é lançado a partir do Equador, né? Por quê? Porque o veículo já sai no plano orbital correto, né? No plano em que ele tem que terminar para encontrar a sua órbita. Então, muitos sabem aí que para executar uma mudança de órbita, né, as acelerações que são necessárias, elas são muito grandes, né, e isso consome uma quantidade de combustível significativa. Então, quando a gente já lança o veículo a partir do plano correto, isso já poupa várias acelerações que seriam necessárias para a mudança de plano orbital e que não seriam necessárias quando a gente lança a partir do Equador, tá? Esse é um fator. E o segundo fator significativo é que quando a gente está falando de velocidade radial, né, raciocinando que a Terra ela tem uma velocidade de rotação, né, quando a gente lança a partir do Equador, essa velocidade radial ela é da ordem de 1.700 km por hora, né? Comparando aí, por exemplo, um veículo que é lançado a partir de Cabo Canaveral, essa velocidade inicial é da ordem de 1.100 km por hora. E já tem uma diferença aí bastante significativa de 600 km por hora. Quando a gente imagina lançar um veículo a partir do polo, né, com uma velocidade radial zero, significa que temos que imprimir uma aceleração muito maior ao veículo, né, se pretendemos atingir uma órbita, por exemplo, equatorial. Então, realmente, a economia que isso representa, né, não termos que acelerar tanto para vencer a gravidade, né, isso representa uma economia bastante significativa quando vamos colocar o veículo em órbita, né? Então, o satélite em órbita, né? Isso, na verdade, vai significar não só uma economia de combustível, né? Porque muitos devem pensar, não, economizar combustível talvez não seja tão vantajoso, né? Mas a grande vantagem é que quando eu não tenho que levar uma quantidade de combustível, né, que seria necessária para lançamento em outros sites, eu posso colocar maior carga útil, né? E esse é o grande diferencial. Então, eu poderia lançar um veículo
um satélite muito mais pesado, né, uma disponibilidade maior de carga útil quando eu lanço a partir do Equador do que quando eu raciocino com o mesmo veículo lançado de outra localidade. Então, esse é o grande gol do lançamento a partir do Equador. E aí partimos para outros fatores, né? O fator geológico, né, é bastante significativo também. Aqui na área do Centro de Lançamento de Alcântara, nós não temos problemas com terremotos, vulcões, atividades sísmicas em geral, algo que pode, por exemplo, afetar os centros, como a gente vê aqui nesse gráfico, né? Os centros, por exemplo, que ficam ali na parte oeste dos Estados Unidos ou na Ásia, né? Então, a gente vê uma grande dificuldade para se vencer essa questão de vulcões, atividades sísmicas, quando o centro está posicionado próximo das transições entre as placas, né? Nós estamos no meio da placa, então não temos nenhum tipo de atividade sísmica aqui na nossa região. Então, esse é um fator também vantajoso para Alcântara. Um grande fator, né, um fator bem significativo é a questão climática, né? Então, quando a gente analisa essa carta, esse gráfico, ele fala basicamente sobre descargas elétricas, né? Quando a gente analisa esse gráfico, a gente vê que em nossa região nós não temos uma média anual grande de descargas elétricas. Isso acontece exatamente porque nós temos um segundo semestre, basicamente, como uma estação seca, né? Então, aqui praticamente nós temos duas estações, uma estação chuvosa no primeiro semestre e uma estação seca no segundo semestre. Então, o segundo semestre é o semestre ideal para se planejar as operações de lançamento. Então, quando nós vemos aqui a quantidade de descargas elétricas que acontece na nossa região por ano, isso significa que o segundo semestre ele é praticamente livre de descargas elétricas. Então, nós temos aí uma janela bastante grande para colocarmos operações estratégicas, né? Aquelas operações que existe um grande interesse de que elas aconteçam com sucesso. Então, nós temos aí essa vantagem climática aqui para Alcântara. Uma outra vantagem significativa é a questão das aerovias, né? A gente vê, por exemplo, regiões como os Estados Unidos, a Europa, a Ásia, né? Outros centros que estão no meio de uma gama, né? Uma teia de aerovias muito grande que dificulta, né, a abertura de uma janela para lançamento, né? Obviamente, o tráfego aéreo em geral ele não pode ser, né, já que é um tráfego comercial, né, ele não pode ser afetado significativamente pela atividade espacial, né? Obviamente que quanto menos ele for afetado, melhor, para não causar prejuízo para empresas aéreas. Então, nós temos aqui na nossa região uma quantidade muito baixa de aerovias, então o impacto de uma janela grande, né, uma janela de horas, né, ou de um dia inteiro, o impacto que isso vai causar no fluxo aéreo é muito baixo. Então, acaba que nós conseguimos uma liberdade muito maior para planejamento e alteração de planejamento que outros centros não possuem. Então, isso é uma grande vantagem também para Alcântara. Temos a questão demográfica, né? O nosso centro está numa região muito pouco habitada, né? Densamente muito pouco povoada, e não colocamos, então, um grande quantitativo de pessoas em risco, né? Quando efetuamos o lançamento a partir de Alcântara. Comparado, por exemplo, com centros que estão ali na Ásia ou na Europa, em que a densidade populacional é muito grande, fica muito difícil de achar um local em que não tem um grande centro ao redor e que pode trazer algum risco, né, para essa população. Então, esse é um fator também significativo para o lançamento a partir de Alcântara. Bom, falando um pouquinho de história, né, é importante a gente entender como que o centro foi criado, né?
Hoje, nós temos aí uma área de 9.000 hectares, que é hoje ocupada e consolidada pelo CLA, né? Essa área, ela chegou para o CLA, né? A área total, que é essa área toda no contorno em branco, ela é uma área de 62.000 hectares, né? Ela é de responsabilidade do CLA, porém o CLA só ocupa essa área dos 9.000 hectares, né? Por questões de demanda, hoje o centro ele entende que consegue realizar todas as suas operações utilizando apenas essa área dos 9.000 hectares, né? Então, essa área ela foi consolidada no passado, né? Inicialmente, toda essa área com contorno branco ela foi designada por decreto presidencial para o CLA, porém, todas as construções elas foram concentradas nessa área dos 9.000 hectares, que hoje é ocupada pelo CLA. O CLA ele é dividido, né, em 3 sites, sendo que 2 sites são sites operacionais, né, o site de Alcântara, né, o sítio de Alcântara e o sítio da Raposa, e um sítio administrativo, que é o sítio de São Luís, né? Então, como é que funciona isso? Nós temos dificuldade de maré, né, para levar o nosso efetivo residente em São Luís, e por isso nós temos uma estrutura administrativa em São Luís que é utilizada pelo nosso efetivo quando nós temos dificuldade de levar o efetivo para Alcântara por questões de restrições de maré, né? Então, a maior parte do centro ele fica realmente no sítio de Alcântara, que os meios operacionais, as estruturas de lançamento ficam no sítio de Alcântara, porém nós temos o sítio da Raposa, um outro sítio operacional em que temos meios operacionais redundantes, né? Temos estruturas como radares, antenas de telemedidas e antenas de comunicação em micro-ondas e tudo mais, para que, né, tenhamos uma redundância nos serviços prestados pelo centro durante as operações. Ainda temos também uma provision for, né, para um sítio apenas para a instalação de equipamentos portáteis na Ilha de Santana. Nesse sítio, ele não existe nenhuma estrutura física construída, porém, é um local onde nós podemos deslocar meios portáteis de rastreamento para alguma operação de maior porte. Ok? Bom, aqui no sítio de Alcântara, né, nós temos 5 grandes setores em que o centro atua, né? O primeiro deles, setor de comando e controle, é o coração do centro, onde fica a maior parte das estruturas técnicas, né? Temos o setor de preparação e lançamento, a SPL, que é o setor onde temos todos os pads de lançamento do centro, ficam nessa área. Temos o setor de controle de satélite, que é administrado pelo INPE. Temos o setor de apoio, que é o setor 4, e temos o setor 5, que é o setor residencial e hoteleiro, né, onde ficam as vilas operacionais e os hotéis de trânsito. A gente vai passar aqui por cada um deles. Então, aqui a gente tem uma foto aqui do nosso setor de comando e controle. A gente pode ver mais na parte superior da foto a parte de meios operacionais, né, o nosso radar ADU, as nossas antenas de telemedidas, a nossa área de meteorologia, o centro técnico, que é esse prédio maior na foto, né? O centro técnico abriga o nosso centro de controle, nossa sala de controle, né? E outras salas operacionais. E mais aqui na parte de baixo da foto, temos um setor administrativo, né, que inclui garagem, o nosso rancho, subestação elétrica, almoxarifado e outras estruturas de apoio para as atividades do centro. Então, aqui a gente tem um zoom do centro técnico, que é o nosso principal prédio, da onde a gente gerencia as operações de lançamento. Aqui a gente pode ver a nossa sala de controle, né, nessa foto aí, a foto maior desse slide. Então, a partir desse centro, nós gerenciamos
coordenamos todas as atividades durante as operações de lançamento. A gente tem 2 salas anexas a essa sala principal. A primeira delas é a sala de segurança de voo, a gente pode ver aí no slide à esquerda, e uma sala de gerenciamento de crise, que a gente vê no slide à direita, no qual a gente pode isolar alguns coordenadores para uma decisão de maior importância para a operação de lançamento. Então, essas 2 salas elas são isoladas propositalmente para que as decisões elas sejam tomadas de forma isenta, né, sem nenhum tipo de influência das outras coordenadorias. Okay? Bom, aqui é o nosso setor de preparação e lançamento. Temos diversas estruturas de lançamento, né? Aqui nessa foto a gente vê parte delas, né? No centro da foto a gente vê o nosso prédio de segurança, um prédio importante para as atividades de lançamento, onde o pessoal se concentra, as equipes se concentram para o planejamento das atividades. A partir desse prédio, quando existe alguma atividade durante a operação que é necessária ultrapassar a área de risco, tudo é controlado a partir desse prédio, toda a ordem de atividade ela é demandada a partir daí, controlado todo o efetivo que fica além desse prédio, dentro da área de risco. Então, tudo isso é controlado para evitar um grande número de pessoas numa área em que a gente tem um risco maior de acidentes. Então, nós mantemos, geralmente, durante a operação, a maior parte do efetivo dentro do prédio de segurança. Temos aqui outros prédios, né? O prédio, o pessoal pode ver aí como PPP, é o prédio de preparação de propulsores, é um prédio importante para a integração do motor foguete. Temos ali o PPCU, prédio de preparação da carga útil, né, no qual é mantido o satélite até ele ser levado para a integração dentro da TMI. Temos outros prédios, subestação elétrica, alguns depósitos de equipamentos de apoio de solo. A gente vê aqui também a brigada contra incêndio e outras estruturas, como a torre anemométrica, né, para medição de vento e outras mais. Então, aqui uma outra foto em zoom com o prédio de segurança. Temos aqui, né, a nossa recepção, que controla a ordem de atividade, né, e autoriza o pessoal a ingressar na área de risco. Aqui nós temos a área dos lançadores, né, a plataforma, a TMI, também é conhecida como plataforma do VLS. Temos aqui os lançadores. Aqui na foto somente a gente observa o lançador universal, mas além desse lançador, nós temos ali à direita dele um outro lançador que não aparece na foto, um lançador móvel, né, que complementa os nossos equipamentos de lançamento. Temos aqui a casa-mata, né, o blockhouse que está aparecendo aí no slide. É uma área em que é realizado o controle avançado, né? Alguns coordenadores precisam ficar mais próximos das estruturas para a execução de alguns procedimentos, né? Então, eles ficam nessa área da casa-mata, que é uma área totalmente protegida. Aqui a gente vê um zoom da torre móvel de integração. Essa é uma estrutura móvel, né, como diz o nome. Ela é utilizada para a integração do veículo, né? O veículo ele é todo montado aí nessa mesa que a gente pode observar na foto. Ele é todo montado estágio por estágio, né, e é integrado, e de forma que o pessoal trabalha utilizando essa torre até o momento do lançamento, no qual essa torre ela é toda retraída, né? Ela retrai 50 metros até a sua posição inicial e permitindo, então, o lançamento do veículo, né? À esquerda da torre principal, nós podemos observar a torre de escape, né? Essa torre de escape ela foi desenhada e construída após o acidente do VLS para permitir uma evacuação rápida do pessoal que está trabalhando na integração do foguete. Então, essa é uma estrutura fixa, né, que é utilizada antes do lançamento, e depois que a torre ela é retraída, né, essa torre ela não teria mais nenhuma utilidade para evacuação.
até porque ninguém mais ficaria aqui no momento do lançamento, ok? Temos aqui também um zoom da nossa casa-mata, né? A gente pode observar a estrutura dela, é uma estrutura bastante pesada e robustecida, exatamente para resistir qualquer intempérie que aconteça no lançamento, né? Qualquer incidente ou acidente. Dentro da casa-mata, a gente pode observar alguns sistemas que são controlados a partir desse local, né? Alguns procedimentos são realizados aqui dentro, acessando alguns sistemas exclusivos que ficam dentro da casa-mata. Temos aqui o terceiro setor, que é o setor de controle de satélite, né? Ele fica totalmente a cargo do INPE. Nós simplesmente fornecemos o apoio necessário para eles, mas eles administram essa infraestrutura que é utilizada para fazer downlink de imagem satélite, né, dos projetos Cibers e outros projetos, o Amazônia 1 do INPE. Tá? Temos aqui o setor de apoio, é o setor que abriga a nossa pista, o hangar, a escola, que apoia nosso efetivo morador residente aqui em Alcântara. Temos também o posto de saúde e o esquadrão de segurança e defesa, né? Então, na área de apoio, ficam instaladas essas estruturas. Tá? E na área residencial e hoteleira, nós temos, então, as nossas vilas residenciais e vilas operacionais, além dos hotéis de trânsito de nível superior e nível médio. Okay? Aqui a gente pode ver a estrutura do sítio operacional da Raposa, né? Esse sítio, ele realiza, a gente coloca aqui como uma atividade de traqueamento e telemedidas redundante, porém eu prefiro falar que é um serviço complementar ao serviço que é prestado pelas estruturas aqui em Alcântara, né? Então, nós temos lá o radar Atlas, temos a antena de telemedida Zodiac, temos também um prédio para ciência e tecnologia e inovações, né? E temos também, não aparece aqui na foto, uma subestação elétrica e, do outro lado aqui, a parte de comunicação e micro-ondas. Tá? Bom, falando sobre as operações, né, nós temos um histórico aí de um total de 112 operações de lançamento, né? Se a gente for contar as operações que não envolvem lançamento, o número seria bem maior, como essa que a gente está realizando agora essa semana, a Operação Santa Maria. Já foram lançados 493 foguetes a partir do centro, toda uma gama de foguetes de uma família suborbital, né? Raciocinando que o único foguete orbital que foi lançado a partir do centro foi o VLS, né? Mas foi toda uma gama de foguetes da família suborbital que já foi lançado aqui a partir do centro, que a gente pode ver aí no slide. Falando um pouquinho da missão do centro, né? Basicamente, a gente tem essa missão, que é uma missão de manual, né? Uma missão didática, né? Realizar atividade de lançamento e de traqueamento ou designação de artefatos aeroespaciais e também coleta de dados sobre as cargas úteis, né? Então, basicamente, né, a gente resume a missão do centro como preparar, lançar e rastrear. Significa o quê? O centro ele realiza atividades de preparo para a operação de lançamento, a operação de lançamento em si e a operação de rastreio, né, que é subsequente ao lançamento. Então, o veículo é todo rastreado até que o veículo atinja a órbita prevista, planejada para aquele satélite, tá ok? Então, essa é a missão do Centro de Lançamento de Alcântara. E aqui agora a gente começa a falar um pouco de perspectivas de maneira superficial, porque isso vai ser mais explorado aí pela Agência Espacial Brasileira. Basicamente, né, uma grande perspectiva que o centro tem vivido aqui está relacionada ao projeto Centro Espacial de Alcântara, né? Então, é importante a gente colocar
que esse projeto ele é um projeto voltado exclusivamente para lançamentos não militares ou lançamentos não governamentais, né? Então, ele está basicamente ligado à chegada das empresas que vão operar aqui no centro, provavelmente a partir do ano que vem, né? Então, esse projeto ele visa, né, dar maior atividade ao centro, que hoje está focado basicamente nas atividades de defesa, né? E isso, consequentemente, vai trazer uma maior operacionalidade para o centro, vai trazer um desenvolvimento como um todo para o Programa Espacial Brasileiro, que envolve também indústrias espaciais, né? Então, a gente enxerga isso daí como um caminho para que o Programa Espacial tenha um desenvolvimento mais rápido nessa área espacial, né? Então, esse projeto ele é todo capitaneado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, via Agência Espacial Brasileira, mas envolve diversos atores, né? Além dos centros de lançamento, tanto de Alcântara quanto da Barreira do Inferno, também o DCTA, Departamento de Ciência e Tecnologia da Aeronáutica, indústrias, né? As universidades, o IAE, né? O Instituto de Aeronáutica e Espaço, e também entidades governamentais, como outros ministérios e outras entidades que têm algum tipo de aderência ao projeto, né? Esse projeto ele começou a partir do chamamento público, né? Que hoje a gente já tem, né, as empresas selecionadas, né? Hoje, isso quer dizer, desde o ano passado, nós já tivemos a divulgação das empresas selecionadas para cada área que foram ofertadas, né? Então, as 4 áreas ofertadas foram a TMI, né, ou a plataforma do VLS, no qual a empresa Hyperion, uma empresa americana, ela foi selecionada. Temos a área dos lançadores, do qual a Orioash foi a empresa selecionada, uma empresa americana também. Temos a área do perfilador de vento, que foi do qual a empresa C6 Launch ela foi selecionada, uma empresa canadense. E a última área do aeroporto, que a empresa Virgin Orbit foi selecionada para operar a partir do aeroporto. Então, essas 4 empresas elas foram selecionadas por esse chamamento público e hoje estão na fase de assinatura de contrato com a CECISE, né, na nossa Comissão de Implantação de Sistemas Espaciais, e também as negociações com a Agência Espacial Brasileira. Então, nós hoje estamos aguardando essa parte burocrática para o início das tratativas diretas com as empresas que vão iniciar a preparação para suas operações a partir do ano que vem aqui no centro. Okay? Vou comentar rapidamente também a questão do PDI-CEA, né, o Plano de Desenvolvimento Integrado para a região aqui de Alcântara. Então, esse plano, ele é um plano que está sendo conduzido aí pelo MCTI, pela Agência Espacial Brasileira, e que envolve diversos ministérios, né, e diversas entidades em prol, né, do desenvolvimento da região e de forma a tornar o projeto Centro Espacial de Alcântara um projeto sustentável, né? Eu coloco aqui os eixos de atuação, né, mas são eixos básicos. O foco do projeto ele envolve mais outras áreas, né, mas a gente coloca aqui como eixos base para esse projeto, né, a parte de mobilidade, infraestrutura, comunicações, ensino, a parte de atendimento médico, turismo e comércio, né? Então, essas áreas são áreas deficitárias aqui da região e que a gente entende como necessárias, que precisam ser trabalhadas e melhoradas para que a gente tenha um desenvolvimento sustentável da região, acompanhando o projeto Centro Espacial de Alcântara. Provavelmente o nosso amigo Cristiano Train vai trabalhar mais a fundo essas questões. E em termos de consolidação do projeto CEA, né, Centro Espacial de Alcântara, a gente tem o interesse do Comando da Aeronáutica, né, de
utilizar a área dos 12 mil hectares, que está mapeada aí nesse slide, como o contorno preto, né? E que nós pretendemos utilizar no futuro, né? Com o desenvolvimento do projeto Centro Espacial de Alcântara, outras demandas vão surgir, né? O projeto Centro Espacial de Alcântara, ele pretende atingir outras categorias de foguete, né? E com isso a gente vai precisar de ampliação de áreas, mais pads de lançamento e pretendemos, então, ampliar, né? Consolidar essa área dos 12 mil hectares que está em preto como uma área de demanda do centro, né? Uma demanda futura do centro para a utilização voltada para o Centro Espacial de Alcântara. Aproveitando aqui essa deixa em relação a essa nomenclatura, né? Muita gente pergunta aqui, mas o CLA ele vai mudar a nomenclatura para CEA? Não, na verdade, o CLA ele vai continuar sendo Centro de Lançamento de Alcântara, porém, quando ele estiver sendo utilizado, né? Ou quando a gente estiver envolvido em atividades, né? Comerciais ou atividades sendo conduzidas pelas empresas, a gente vai utilizar essa outra nomenclatura de Centro Espacial de Alcântara, exatamente para designar essas atividades realizadas por essas empresas dentro do CLA. Mas continuamos com a mesma nomenclatura, é uma organização militar que já foi criada desde 1983, né? Então não vamos mudar o designativo da OAM, simplesmente, né, nós designamos de forma diferente as atividades comerciais, né, a serem desempenhadas pelas empresas dentro, aí nesse caso, do Centro Espacial de Alcântara. Tá? Então, só para a gente desmistificar um pouco essa questão de nomenclaturas. E com isso eu encerro, né, a introdução aqui a esse tema do Centro Espacial de Alcântara, com esse desejo, né, de que realmente o espaçoporto de Alcântara se torne, né, a janela brasileira para o espaço, que hoje, na verdade, pela quantidade de lançamentos que nós realizamos, fica difícil de dizer que realmente é uma janela para o espaço, né? Com o incremento das atividades do Centro Espacial de Alcântara, provavelmente poderíamos dizer com propriedade que Alcântara é a janela brasileira para o espaço. Então, com isso eu encerro e deixo aí para o André prosseguir aí para a introdução à próxima apresentação. Obrigado. Muito obrigado, Coronel Marcelo Corrêa, diretor do Espaçoporto de Alcântara, assim podemos chamar, né? O Espaçoporto de Alcântara, que é semelhante exatamente às atividades como eu tinha colocado aí, ao aeroporto, ou seja, atividades complementares, que a gente possa ter ali atividades também de testes de novos motores, de novos veículos, né? Ou seja, de outras atividades complementares mais adiante, né? Existem até estudos de consultoria já internacionais, né, que apontam aí na dezena de pontos positivos e de vantagens de Alcântara, como bem o senhor apresentou aí, também até vantagens competitivas, digamos assim, dentro do mercado. E isso é super importante da gente registrar também, né, para que a gente possa cada vez mais evoluir nesse processo. Quem sabe também na parte de observação de detritos espaciais, né, de observação de outros artefatos também, né, de atividades nessa linha. Mas, mais uma vez, muito agradecido, muito obrigado pela sua explanação. E, imediatamente, eu já passo também a palavra ao Cristiano Train, que é o diretor de governança do setor espacial da Agência Espacial Brasileira. E até já deixo algumas provocações, Cristiano. Por que a EB, por exemplo, está envolvida numa iniciativa que a princípio, de repente, ali transcende o setor espacial? Né? O PDI-CE, que foi citado ali pelo Coronel Marcelo Corrêa, ele está restrito só ao Alcântara, ele tem uma amplitude maior. Qual o projeto que o senhor consideraria também o mais importante nesse sentido? Enfim, eu passo a palavra para que a gente já possa aí, brindar aí os nossos espectadores aí com mais informações interessantes e importantes. Por favor, a palavra está com o senhor. Tudo bom, André? Obrigado aí, boa tarde a todos. Marcelo Corrêa, Coronel Corrêa aí, é uma satisfação aí dar seguimento aí à sua apresentação e espero aí poder ficar no mesmo nível aí de informação e de qualidade, né? Eu vou tentar responder essas suas perguntas aí, André, ao longo da apresentação. Então, vou compartilhar aqui a tela e vamos ver se atende. Caso não atende, a gente retorna aí e traz as explicações, né? Quando a gente fala de Alcântara,
Nós já vimos falando de Alcântara já há algumas décadas, como o Coronel Corrêa mencionou, já vem sendo feitas atividades lá de lançamento, 493 lançamentos, então é um histórico muito rico de atividade de ciência e tecnologia e de uma série de conhecimentos que se desenvolveram ali, sempre no contexto governamental. Quando nós falamos num contexto comercial, como é o que o CEA vem se colocando agora, o Centro Espacial de Alcântara, nós precisamos olhar o CLA, a região toda, a partir de um novo prisma, de um prisma mais ampliado. E esse prisma, ele está relacionado com a capacidade do CEA de se apresentar como o que nós falamos e desejamos como um vetor de desenvolvimento regional. Esse papel aí de ser vetor de desenvolvimento regional é o papel que transcende muito, muitas vezes, a partir de algumas interpretações, o que a agência espacial deveria ou poderia estar fazendo. Por quê? Porque ao falarmos de desenvolvimento regional, nós estamos falando de uma série de outras políticas públicas, saneamento básico, turismo, energia, saúde, meio ambiente, ciência e tecnologia e infraestrutura. E por que nós falamos isso? Porque a política espacial é uma política pública, ela tem que chegar ao cidadão, chegar à sociedade de maneira transformadora. Então, esse é o primeiro ponto. Temos que utilizar essas capacidades nacionais, como bem o Coronel Corrêa mencionou, as nossas vantagens competitivas, para não só atuarmos na vertente espacial, mas também podermos atuar em várias outras vertentes. Então, o CEA, ele se transforma não só num instrumento de atendimento à política espacial, mas também nas inter-relações com várias outras políticas. Por quê? Porque para que aconteça de maneira plena, a região precisa se estruturar em termos de infraestrutura, nós precisamos prover a região com infraestrutura, os artefatos espaciais devem chegar ali de maneira competitiva, para que seja, digamos assim, essa vantagem internacional seja realizada. Então, temos que trabalhar a infraestrutura, as pessoas que vão operar vão querer lugares para jantar, para estar, para o final de semana deve, por exemplo, ser também um momento de lazer ao longo das atividades. Então, são uma série de agendas. Então, precisamos estruturar. E é nesse conceito de estruturação que o Programa de Desenvolvimento Integrado para o Centro Espacial de Alcântara foi concebido, focando basicamente em algumas agendas. Agendas de desenvolvimento regional, agenda de turismo, agenda de infraestrutura, ciência e tecnologia e também agenda de cultura. Alcântara, para quem não conhece, ali é uma cidade que se estabeleceu em 1648, prédios históricos lindíssimos, um potencial turístico absurdo na região, praias, ecoturismo e também toda essa questão histórica. Para que isso se realize, de novo, a infraestrutura precisa acontecer. E é interessante a gente ver as relações, quando a gente começa a estudar essa questão da política pública, do programa espacial, da política espacial, as relações com outras políticas públicas, nós vemos que, de fato, tudo se relaciona. Por exemplo, questões turísticas que demandam infraestrutura, elas demandam infraestruturas muito semelhantes às que o setor espacial vai demandar para se estabelecer na região. Então, nessa busca de articulações, é que surgiu a necessidade de estabelecer uma comissão. Essa comissão foi estabelecida por meio de um decreto presidencial, decreto 10.458, e esse decreto, ele trouxe ali no seu bojo uma série de outras instituições. Instituições que eu mencionei ali, infraestrutura, desenvolvimento regional, recentemente, numa segunda etapa de convites, entrou para o processo o Ministério do Turismo, Ministério da Educação, Ministério da Agricultura e uma série de outros parceiros que juntos vamos construir esse programa de desenvolvimento integrado, olhando as atividades espaciais, mas olhando a estruturação de todo aquele contexto regional. Falamos de Alcântara, município de Alcântara, mas os benefícios e as relações, elas extravasam ali para toda a Baixada Maranhense. E aí são vários outros municípios que certamente participarão do processo de desenvolvimento. Cito Bequimão, ao lado, Pinheiro, um pouco mais distante, mas também num raio de abrangência interessante. Então, esses municípios certamente estão envolvidos nesse raio de abrangência do PDI-CEA. E o PDI-CEA é um documento
ele já está sendo em fase final aí de preparação, ele é composto basicamente de 8 capítulos. No primeiro, o que a gente faz é tratar a questão do que é isso que o Coronel Corrêa muito bem trouxe, o que é o CLA, quais são as capacidades, quais são as características, como é que nós estabeleceremos o CEA a partir do CLA. Então, há toda uma discussão técnica em torno do que é um centro de lançamento. O segundo capítulo, nós abordamos aí a questão dos benefícios socioeconômicos que devem ser desenvolvidos para a região. O ponto de partida é uma análise ex ante, que fixou indicadores para monitoramento e avaliação e apontou os direcionamentos que nós deveremos dar nos projetos de infraestrutura e de inclusão social e socioeconômica. Parte-se aí de um problema. Qual é o problema que nós temos ali? As potencialidades do CEA não estão sendo inteiramente aproveitadas. Potencialidades do setor espacial, mas também potencialidades como vetor de desenvolvimento regional. E no mercado que todos sabem aí que é bilionário. Em 2019, circulou no setor espacial internacional cerca de 366 bilhões de dólares. Na atividade de lançamento, é mais modesto o valor, foi cerca de 4,9 bilhões, mas nada disso chegou ao Brasil. E o interessante é que, se não há a atividade de lançamento, esses 4,9 bilhões, os outros 361 bilhões não acontecem. Então, a atividade espacial é ponto de passagem obrigatório. Então, estruturar esse setor e absorver o crescimento que a gente espera para o nosso país é primordial no contexto de geração de emprego, renda e de deixar valor agregado para a região, mas também para todo o país. Então, o CEA ele se apresenta com esse condão também, trazer investimentos para o nosso país. Para isso, precisa se estruturar. E é a estruturação que a gente fala, não só de infraestrutura, mas também de incluir a comunidade, as pessoas locais e de um raio de abrangência até maior na cadeia de valores. Então, o problema é não estarmos exercitando as potencialidades do CEA. E são efeitos de diversas ordens. A região lá apresenta um índice de desenvolvimento socioeconômico que necessitam atenção, que precisa melhorar. Nós temos um potencial turístico não aproveitado e a nossa baixa competitividade no mercado de bens e serviços espaciais, justamente por não estarmos tendo a capacidade autônoma de acesso ao espaço. E as causas são facilmente detectadas. A nossa infraestrutura na região é muito carente. Nós não temos acesso, por exemplo, 24/7 de conexão entre São Luís e Alcântara, um acesso portuário. Divisada, nós temos ali entre 15 a 20 quilômetros de distância e demora muitas vezes, em algumas situações, cerca de 3 horas e meia para sair de São Luís e se chegar ao CLA. Isso é inadmissível no contexto de utilização comercial do Centro Espacial de Alcântara. Então, precisamos abordar isso. E a falta de infraestrutura, ela se reflete não só na dificuldade da atividade espacial, de novo, no exercício de todo aquele potencial turístico que a gente conhece que ali existe. Então, a ideia é traçar um objetivo, utilizar o CEA como vetor de desenvolvimento regional, e para isso diversas ações precisam ser feitas. Melhoria da infraestrutura, melhoria da infraestrutura socioambiental, viabilização de infraestrutura de apoio, adequação da infraestrutura logística, e inclusão aí das capacidades locais por meio da qualificação do capital humano. Essas são as ações que merecem aí destaque nos seus resultados e impactos, que é a viabilização do CEA, como vetor de desenvolvimento regional, mas também como um instrumento de atuação de maneira protagonista nas atividades espaciais internacionais. E isso é o PDI-CEA. Para tal, aí, todo um arcabouço legal precisa ser estruturado, conhecido, são questões, a Lei Geral de Atividades Espaciais, que nós vimos trabalhando, é a própria Política Nacional do Espaço, que é uma revisão da Política Nacional de Desenvolvimento de Atividades Espaciais, a própria revisão do Programa Nacional de Atividades Espaciais, o PNAE, que deve estar saindo até o final deste ano, a revisão para o próximo período decenal, e então são uma série de ações que nós já vimos colocando em prática para acertar toda a questão legal e regulatória. Também questões aí de licenciamento, de operação, seguros, esse processo todo está sendo conduzido também sob a égide do PDI-CEA. E aí tem toda uma institucionalidade que precisa ser trabalhada.
qual é o papel de cada órgão público, de cada ente privado nessa atividade espacial? O que cada um tem que fazer? E então o PDCEA ele traça essas linhas de atuação. E é por isso que ele foi constituído como uma comissão multiministerial, porque sob a égide da atuação das competências da Agência Espacial Brasileira, nós não temos, por exemplo, o poder de atuarmos em infraestrutura logística, mas nós temos o Ministério da Infraestrutura conosco. Nós não temos capacidade de falarmos sobre plano diretor, desenvolvimento regional, mas ali nós temos o Ministério de Desenvolvimento Regional na CDICEA. Então, é por isso a multifacetação, digamos assim, um conceito aí de multiministerial para poder atuar aí de maneira conjunta e bem estabelecida do ponto de vista legal e das competências de cada órgão. Um ponto importante é entender os impactos da operação do CEA na região de Alcântara. Impactos no seguinte sentido: teremos lá pressão na infraestrutura logística, mas também teremos um movimento na questão demográfica. Pessoas deixarão de emigrar, pessoas ficarão, se estabelecerão, virão para Alcântara, turismo será estabelecido, e tudo isso necessita de um desenho de plano diretor, de ordenamento territorial. Então, isso também é investigado e é proposto um processo aí de aglutinação, de consolidação, e muito do que a gente utiliza de paradigma são eventos de sucesso no mundo, seja o Kennedy Space Center, mas um que é muito importante pelas suas características culturais, sociais, regionais e demográficas, é Kourou, que está ali na Guiana Francesa, numa posição simétrica em termos de latitude, e Kourou era uma cidade muito agrária, rural, antes do estabelecimento do centro espacial que lá existe. E esse centro espacial se estabeleceu lá, requerendo meios técnicos de preparação, lançamento, rastreio, infraestrutura. Isso trouxe investimentos e oportunidades na questão de trouxe infraestruturas de lazer, de hotelaria, de uma série de questões, e hoje a gente olha Kourou, é uma cidade extremamente desenvolvida, com turismo bem estabelecido, condições sociais muito importantes, e é o maior PIB da nossa América Latina. Tem lá cerca de $17 mil por ano por pessoa na Guiana Francesa, voltado, obviamente, a partir das atividades espaciais. Quando a gente compara com Alcântara, o número é cerca de mais de 10 vezes menor. Uma população muito parecida. Olhando os índices de desenvolvimento humano, PIB per capita, nós vemos uma série de oportunidades de atuação em Alcântara. E um grande testemunho de que a atividade espacial gera riqueza e renda no país é o período que ocorreu em um investimento pesado da Agência Espacial lá em Alcântara, na estruturação do CLA, e nós percebemos esse impacto no PIB da economia local. Então, investir em infraestrutura espacial redunda, sim, em geração de emprego, renda, que ali adiante vai resultar em desenvolvimento regional. Traçamos alguns cenários de operação, cenário conservador ao cenário arrojado, e esses cenários eles têm impacto na dinâmica demográfica da região. E a partir dessa dinâmica demográfica que nós estamos propondo as políticas, os projetos na área de infraestrutura e também de capacitação, de educação, de formação de pessoal. Uma questão muito importante é a logística. Cada operação demanda um esforço muito grande de transporte, seja de carga útil, do próprio artefato espacial, mas também de combustíveis, de toda uma infraestrutura de apoio às pessoas que operarão ali. E cada artefato, cada foguete exige um caminho diferente. Tudo isso foi estudado e está sendo utilizado como entrada de dados para as questões de infraestrutura que o capítulo 6 desenha. Esse capítulo ele divide em 4 vertentes: infraestrutura de apoio às atividades espaciais, especificamente no entorno do CEA, voltada às atividades espaciais, mas a infraestrutura logística da região, a infraestrutura urbana do município e a infraestrutura socioambiental, como incluir a comunidade local na cadeia de valores. E são diversos projetos. Falamos aqui
de smart cities, falamos de geração distribuída, falamos de resíduo sólido urbano, mas também falamos de portos, aeroportos, rodovias, ferrovias. O aeroporto, a Agência Espacial, em parceria com a Secretaria de Aviação Civil, já investe cerca de 72 milhões de reais na estruturação do aeroporto de Alcântara como um aeroporto civil. Foi feito um zonamento civil-militar, e esse aeroporto civil vai ser entregue à sociedade como um alternado a São Luís, e a grande pergunta que surge é o seguinte: na hora que uma aeronave não puder pousar em São Luís, for direcionada para Alcântara e pousar lá, por exemplo, às 10 da noite, com 200 pessoas ali dentro, onde essas pessoas se hospedarão, o que comerão e o que farão? Então, já há uma demanda posta antes mesmo da atividade espacial. Uma demanda que a atividade espacial criou com a estruturação do aeroporto, mas que já vai impor necessidades de ordenamento territorial. E aí o trabalho do plano diretor já vem sido conduzido juntamente, e é óbvio que sim, juntamente com as autoridades locais de Alcântara, que já estabeleceu uma comissão para justamente fazer esses ajustes. Onde nós colocaremos as indústrias? Em qual área da cidade? Como serão feitas as estruturações rodoviárias, a malha de deslocamento de mobilidade urbana? Como isso vai acontecer? Onde ficará, por exemplo, o novo distrito residencial que deve surgir? Onde os hotéis ficarão? Tudo isso tem que ser discutido com as autoridades locais, competência constitucional dos municípios. E a agência vem, junto aí com todos os órgãos que fazem parte da CDI CEA, já vem fazendo essa articulação. E nesse aspecto, algo muito importante que nós vimos trabalhando é a zona de apoio às atividades espaciais. Precisamos criar condições para que atraiamos investimentos, indústrias para a região. E isso se coaduna com um dos grandes objetivos dessa nova fase do Programa Nacional de Atividades Espaciais, que é: precisamos levar o programa espacial brasileiro para todo o país, seja partindo de São José dos Campos, que é já tradicional, mas nós temos Alcântara, que se coloca aí com uma nova fronteira, mas nós temos projetos na área espacial em vários outros estados, várias outras unidades da federação. Então, esse pensamento todo se alinha com o que se faz no PDI-CEA. São questões de ordenamento territorial, planos de desenvolvimento urbano e aplicações tecnológicas, como eu mencionei, cidades inteligentes, agronegócio. O Ministério da Agricultura vem trabalhando fortemente conosco, já fez estudos da questão dos solos, da agricultura, como estimular a agricultura familiar, e são pequenas ações que muitas vezes elas têm reflexo muito intenso no dia a dia da sociedade local. Por exemplo, incentivamos lá a feira da agricultura familiar, que já ocorreu algumas edições. Nós estamos trabalhando, por exemplo, a inclusão digital das agrovilas. O Ministério da Agricultura, juntamente aí com o Ministério das Comunicações, proporcionou a instalação de antenas que utilizam o satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas, e levamos internet para todas as agrovilas, já dentro do contexto do PDI-CEA. E essas pequenas ações, mas que são muito grandes em termos de mudança de paradigma, resultam em questões do tipo: na saúde municipal, houve um incremento de arrecadação muito grande, porque os prontuários eletrônicos, uma vez que eles são formalizados, eles já geram o repasse do INSS para o município, que só acontece depois da formalização. E antes, sem a internet, essas formalizações demoravam muito tempo, agora é instantâneo. Então, já houve um incremento na própria receita do município que se relaciona à saúde com a ação da instalação do SGDC. Então, outro exemplo importante que nós temos, que a gente traz: Alcântara foi a primeira cidade brasileira a ter 100% da população maior de 18 anos vacinada, plenamente imunizada. E isso foi uma ação dentro do contexto do PDI-CEA, também com um apoio muito forte da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão e todo o seu arcabouço ali de entidades vinculadas, SEBRAE, SESI, SENAI. Já fizemos cursos na área de pedreiro, de vestuário, de alimentação, tudo já buscando a capacitação inicial da comunidade local. Mas ficaremos só nisso?
Não, obviamente a gente quer trabalhar na questão de formação superior. E aí, parceria com o Instituto Federal do Maranhão e a Universidade Federal do Maranhão já tem trazido resultados também para a região. Mas nós precisamos começar. Os projetos trarão necessidade de mão de obra, seja na questão finalística, mas também em toda a cadeia de construção civil, de hotelaria e toda a questão, inclusive, gastronômica. Então, esse trabalho vem sendo feito em parceria com a FIEMA, que se utiliza aí das suas entidades vinculadas para nos dar esse apoio. E isso tem a ver diretamente com o plano socioeconômico, a inclusão da comunidade local na cadeia de valores, o incentivo ao empreendedorismo. Começamos com uma feira da agricultura familiar, mas há outros projetos colocados. Para que isso aconteça, nós precisamos trabalhar fortemente a capacitação técnica, a qualificação profissional, e é assim que nós desenvolveremos a cadeia de serviços locais. Os parceiros que nós já arrecadamos no processo são diversos. Aqui eu nem coloco os que estão formalmente estabelecidos na comissão, mas esses são parceiros que estão já atuando de maneira muito protagonista na região. O apoio que nós temos tido da FIEMA é incrível, e eles estão catalisando outros apoios e tendo ações. Então, isso é só o começo. Muito acontecerá. Depois, a própria publicação do PDI-CEA. O PDI-CEA, ele não se encerra no seu documento. O seu documento é o ponto de partida. A partir do PDI-CEA, as ações acontecerão. Mas nós já estamos implementando diversas ações. Outra ação importante na área de infraestrutura é a questão desse acesso portuário que eu mencionei. Conectar São Luís a Alcântara é fundamental. E esse trabalho já vem sendo conduzido, o Ministério da Infraestrutura e o DENIT tem participado muito das ações. Nós estamos junto com as autoridades maranhenses lá buscando viabilizar questões técnicas para que aconteça. Nós temos também buscado apoio na bancada maranhense para, por emendas parlamentares, fornecer os recursos necessários. Então, o trabalho de construção, de consolidação e de concretização do que o PDI-CEA aponta já vem acontecendo e já estão ocorrendo resultados, como eu mencionei. A partir daí, desses resultados, é que nós vamos trabalhar o plano de implementação, como fazer acontecer. Isso vai começar a ser posto em oficialidade a partir da publicação do PDI-CEA. Nós estamos aí com os capítulos já bem estabelecidos, existe um processo de revisão que vai ser começado aí já no final de novembro, com as outras instituições que vão participar com mais força no processo de revisão. A ideia é que até março nós tenhamos as minutas da primeira parte do PDI-CEA, os capítulos 1, 2, 3 e 4, já começando a trabalhar a sua publicação, e a partir de 2022, a partir de março, que nós concentraremos a ação no capítulo 6, 7 e 8, mas já implementando ações, formalizando o capítulo 6 e 7 e já implementando as ações que deles demandam. O fato é o seguinte, o CEA já está aberto para negócios. Investimentos virão. Já temos 4 empresas selecionadas e outras se apresentando. Se nós não estabelecermos as condições para que essas empresas venham, fixem e utilizem a nossa mão de obra, nós estaremos perdendo uma grande oportunidade de crescimento de valor para o nosso país, por meio das atividades espaciais. E é aí que fecha o ciclo, porque estamos trabalhando na atividade espacial, mas estamos olhando mais. Estamos olhando como uma política pública de desenvolvimento regional que deve redundar em benefícios a toda a população brasileira. Então, por aqui eu encerro aí a apresentação com as desculpas dos com as invencionistas de palavras novas aí, e deixo aí para o André a condução aí da sequência aí dos debates. Muito obrigado, Cristiano Augusto Traem, né? Muito obrigado mais uma vez aí pela apresentação e pela explanação também. Acho que as duas apresentações foram bastante esclarecedoras, com bastante informação, né? Para que a gente possa informar quem está nos assistindo. E até pelo avançado do tempo e da hora, eu vou deixar aqui 2 perguntas que a gente pode aqui, tem recebido algumas perguntas pelo chat e tudo, mas acho que 2 podem aqui dar uma norteada. Me chamaram a atenção aqui pelo tempo já também, disseram que estava um pouco tarde e tal. Eu falei, calma, vamos aqui pelo menos apresentar alguns esclarecimentos, alguns interessantes. Temos aqui já elogios, né, apresentações excelentes aqui do Deuclides Souza, que está colocando aqui para a gente.
Então, e tem uma pergunta específica que diz o seguinte: o Espaço Porto de Alcântara pretende ou irá ser um centro de tecnologia nos próximos anos, assim como São José dos Campos? Ou seja, falam em substituição, acho que a gente pode falar em complementariedade, né? Dentro do que está sendo colocado. Eu vou colocar para os dois, para que vocês possam esclarecer para a gente. E depois tem uma outra informação acerca de possibilidades de haver outros centros de lançamento e outras bases em outros lugares do país. Acho que a gente pode ser até a primeira pergunta e colocar um passo de cada vez exatamente em posicionar o Espaço Porto de Alcântara, ou seja, ele pretende, trabalha para ser, como é que os senhores avaliam isso em relação a essa questão de se tornar uma referência, um centro de tecnologia, um polo tecnológico e, obviamente, um polo de desenvolvimento social também? Fiquem à vontade para quem quiser iniciar. Posso começar aqui então, Cristiano? Vai lá, Correia. Então, a gente tem esse, vamos dizer, esse cenário aí como um objetivo, né? O exemplo de São José dos Campos, né, como um polo da indústria aeronáutica, é realmente o foco, né, o desejo, né, o estado final desejado para a região de Alcântara, né? A expectativa é que no futuro, né, a gente consiga fazer com que essa região ela esteja para o espaço, assim como São José hoje está para a área de aeronáutica, né? Então, no futuro, a gente espera que empresas da área espacial comecem a se instalar aqui na região, se desenvolvam aqui, as faculdades se especializem nessa área espacial e a gente consiga realmente trazer um desenvolvimento sustentável para a região e para o Programa Espacial Brasileiro. Então, a gente vê como esse é o objetivo final. Em relação a outro espaçoporto, né, eu acho que talvez no futuro, mas não no futuro de curto prazo, porque a gente entende que primeiro precisaríamos, né, consolidar um centro espacial, realmente como aquele centro espacial que é representativo para a comunidade internacional, como um centro espacial brasileiro, né? Então, com desenvolvimento, com melhorias, com um polo formado tanto industrial, acadêmico, militar. Então, depois que esse polo tiver consolidado, talvez seria adequado pensar em um outro centro de lançamento, né? Mas, no momento, eu não vejo como, a curto prazo, né, algo viável a gente raciocinar com outro centro de lançamento. Então, essa é a minha visão. Peço aí para o Cristiano colocar a visão dele sobre o assunto. Obrigado, Correia. A gente sabe que a gente combina nas opiniões, justamente estamos trabalhando junto há muito tempo, em parceria, vários eventos, e não é por acaso que a sinergia é grande, né? Nossos pensamentos e visões são muito alinhados, né? Então, assim, eu tenho que concordar com tudo que tu falaste ali, e talvez o máximo que eu posso fazer é adicionar alguma outra informação, né? Uma delas é até o propósito do PDI-CEA, ele tem a ver muito com essa questão de transformar a região como um grande polo espacial. A São José dos Campos é hoje a nossa grande referência, a cidade, o entorno ali está muito vinculado também a questões aeroespaciais, aeronáutica, temos a Embraer lá, temos a atividade espacial, temos o DCTA, temos o INPE, mas ali em Alcântara a gente consegue talvez fechar o corte na atividade espacial, propriamente dito. Temos um centro espacial lá, e a ideia do PDI-CEA é de estruturar a infraestrutura, de trazer instituições de ensino, é justamente criar, nesse contexto da zona de apoio às atividades espaciais, um polo tecnológico, um polo de desenvolvimento, uma nova fronteira. Então, sim, o pensamento é esse, estamos trabalhando nessa direção, e nós temos que dar um passo de cada vez. O nosso grande desafio hoje é estruturar Alcântara, é fazer com que Alcântara aconteça de maneira comercial. Então, a nossa energia está ali. Então, estamos trabalhando com esse foco, estruturando, inclusive, arcabouço legal, tem toda uma questão de licenciamento, de seguros, que deve ser estabelecidos, mas hoje focando Alcântara. Pode ser que, futuramente, com todo esse arcabouço desenhado, surjam outras possibilidades de construção de centros de lançamento no país. Estaremos ali prontos para avaliar.
mas como o Coronel Correia bem mencionou, isso é mais para frente, não estamos com esse pensamento agora, mas também não estamos de maneira nenhuma já vetando essa possibilidade. Estamos trabalhando para construir Alcântara, mas para estruturar para o país todo, para o Brasil como um todo. É isso. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado ao Cristiano Augusto Traem, diretor de governança do setor espacial da Agência Espacial Brasileira, e também ao Coronel Marcelo Correia, diretor do Espaço Posto de Alcântara. Eu devolvo, então, Emerson, a palavra para ti, para que você possa fazer as considerações, né, até pelo avançado da hora, e a gente pode voltar a abordar novamente a temática em outras palestras futuras, em outros eventos futuros. A gente sabe que a temática é extremamente importante, extremamente interessante, instigante, né, inclusive. Então, a gente fica aqui à disposição e eu devolvo para ti a palavra para que a gente possa cumprir aí o cronograma estabelecido. Com certeza. Tem uma igreja aqui ao lado, nas Mercês, em Curitiba, para quem conhece, tá? Ela toca o sino todas as 6 horas, então, se vocês estão escutando aí, é o sino da igreja. Mas, fantástico, né? Eu acho que esse assunto de Alcântara vai cada vez ganhar mais informação nova, né? E nós não vamos parar de transmitir e fazer isso, principalmente nos eventos online. Quem sabe, ano que vem, né, no evento presencial, a gente já possa ter novidades concretas em relação ao início das operações de Alcântara. Eu acho que, lembrando o que o Coronel Correia falou sobre a janela para o espaço do Brasil está se abrindo de novo, né? E agora parece que com uma expectativa bem maior do que no passado, por conta de todo esse movimento global que está acontecendo no New Space. A gente realmente ficou muito animado. Nossa, eu aprendi muito aqui, fiquei super atualizado sobre essa questão de Alcântara, com as siglas. Eu confesso que eu tenho uma dificuldade em entender todas as siglas que se envolvem, né? Mas hoje deu para entender toda a narrativa ali e as correlações que estão acontecendo, e a gente deseja sucesso para Alcântara, e que eu acho que ela vai ser, sim, um polo tecnológico e também vai ser um desenvolvimento para a região. Amanhã nós vamos, inclusive, falar sobre polos regionais, vamos falar sobre São José dos Campos, vamos falar sobre Florianópolis, que também é um polo que está se estruturando, e vamos falar também sobre a questão dos investimentos, os investidores, né? Nós temos um painel com um nome super atrativo, que é Com a Palavra os Investidores, que falam tanto que os investidores vão entrar na área espacial. Amanhã nós vamos ouvir um pouco sobre isso, tá bem? E agradeço, André, pela condução aí do painel, você é show. Próximo evento nós vamos te convidar para outros painéis também. Por favor, à disposição. Nos ajudar a moderar. Agradeço muito ao Cristiano, né? É um prazer revê-lo, né? A gente faz tempo que não vai para Brasília, mas a semana que vem eu vou estar em Brasília, a gente vai se ver. E, Coronel Correia, foi ótima a sua apresentação, sucesso. Eu vi que você está bem animado aí com essa questão, e é isso que precisa, né? Muita animação para que as coisas aconteçam.